Um dos temas mais quentes, considerando principalmente as discussões promovidas pelo governo federal via Ministério da Justiça, é violência urbana no Brasil. Não é apenas um tema de redação, é também um dos maiores problemas sociais brasileiros. Escrevendo sobre violência urbana no Brasil, a gente tem uma série de estratégias de contextualização que se encaixam bem na discussão. Eu começaria fazendo a chamada frase nominal seguida de uma explicação. Por exemplo, você pode fazer as características ou as manifestações da violência urbana, por exemplo, assaltos, estupros, agressões, ponto. Diversas são as manifestações da violência urbana no Brasil contemporâneo. Pronto, fez o gancho, fez a primeira frase. Outra estratégia de introdução bem tranquila de ser utilizada é a estratégia de dados estatísticos. Você pode fazer uma paráfrase da coletânea disponibilizada, seja no tema do Enem, seja na nossa proposta de redação, ou então dados externos aos textos motivadores que você conheça. Eu sugiro, para falar sobre violência urbana, um documento que é lançado todos os anos pelo governo federal, chamado Atlas da Violência. Outra estratégia de introdução que encaixa perfeitamente nesse tema e que pode até mesmo ser uma outra área do conhecimento é a referência à produção cultural. A gente tem um documentário brasileiro chamado Sem Pena que questiona, que problematiza o sistema carcerário brasileiro, ligando-o às principais formas de violência. Além disso, a gente tem o longa-metragem e livro Estação Carandiru e Carandiru. O livro foi escrito pelo Drauzio Varela e o longa-metragem é baseado neste livro. Além disso, se você quiser, você pode citar uma obra do filósofo francês Michel Foucault, que se chama Vigiar e Punir. A tese principal desse livro é que a prisão nas sociedades ocidentais não é uma forma humanista de cumprir pena, mas apenas um jeito de disciplinar os indivíduos e os seus corpos. Por fim, na minha opinião, o melhor documentário feito em língua portuguesa, e eu sempre sugiro que se assista, é o documentário chamado Notícias de uma Guerra Particular, que vai falar da crise de segurança pública no Rio de Janeiro dos anos 90, mas que se aplica perfeitamente ao Brasil dos anos 2010. Em relação a Notícias de uma Guerra Particular, uma dica, uma curiosidade, foi ele que inspirou a realização do filme Tropa de Elite no seu primeiro volume. Outra introdução possível para este tema, a chamada introdução por ilustração ou exemplificação. Você pode fazer uma breve narrativa da vida de um criminoso, desde a sua infância miserável até a reincidência no crime. Ou então, se você quiser, a referência a algum crime que teve repercussão nacional e que seja representativo da questão da violência nas cidades brasileiras. Você pode citar alguma chacina, algum assassinato, porque, feliz ou infelizmente, não nos faltam exemplos no Brasil, né? Se você optar por essa introdução por exemplificação, eu posso te dar algumas ideias. Você pode colocar o caso Liana Friedenbach, que foi uma jovem, uma adolescente, que foi assassinada junto com o seu namorado com uma situação extremamente agressiva e violenta. Você pode falar da invasão do Morro do Alemão, que foi narrado ao vivo nos principais jornais televisivos brasileiros. Ou então, os ataques do PCC à cidade de São Paulo, alguns anos atrás. Ou, por fim, o sequestro ao ônibus 174, que culminou no assassinato, não apenas do sequestrador, o Sandro do Nascimento, mas da mulher que estava sendo sequestrada e que estava grávida, infelizmente. Por fim, você pode fazer uma declaração inicial, que é aquela introdução em que você já apresenta a sua opinião logo de cara. Você pode falar da preocupação da sociedade brasileira com o problema da criminalidade nas grandes cidades e o anseio dessa população por formas de resolução que sejam eficientes e humanitárias. Pensando em estratégias de tese, eu acho que a mais clássica para este tema seria a tese por problematização. Você tem que problematizar a questão da segurança pública no Brasil, abordando as suas principais consequências, sejam elas sociais, por exemplo, as vítimas e os agressores tendem a se concentrar nas camadas mais pobres, os impactos sobre a saúde pública, o aumento da demanda sobre os hospitais públicos quando os feridos, os traumatizados chegam para o atendimento, ou até mesmo a sensação psicológica e social de insegurança, que faz com que os brasileiros, às vezes, se tornem reclusos dentro de suas casas. Outro formato de tese, responsabilização. Quem
ou o que é responsável pela existência do problema. Eu pensaria, por exemplo, na ineficiência e ou na negligência governamental no combate aos problemas de segurança pública, a impunidade que infelizmente caracteriza a justiça brasileira, ou a desigualdade social que empurra, em geral, os mais vulneráveis da sociedade para o mundo da criminalidade como uma opção pela sobrevivência. O formato de desenvolvimento mais adequado para este tema é o desenvolvimento mais clássico de todos, o por causas e consequências. Quais seriam as causas da violência, da criminalidade nas grandes cidades brasileiras? Primeiro, desigualdade e vulnerabilidade social. Os indivíduos mais frágeis socialmente no Brasil, infelizmente, têm maior probabilidade de encontrar na criminalidade uma forma de sustento e de status dentro da estrutura social brasileira. Isso, de certa maneira, está ligado a uma falta de perspectiva de profissionalização e de reconhecimento social. Além disso, ao papel da fragmentação e da ausência familiar. Jovens oriundos de famílias pouco estruturadas tendem a ter maior probabilidade de entrar para o mundo do crime, que no final das contas pode fornecer para eles segurança e reconhecimento. Outro fator determinante da criminalidade e da violência nas grandes cidades brasileiras diz respeito à banalização e à facilidade de acesso a armas no Brasil. Nesse sentido, eu sugiro mesmo que você assista ao documentário Notícias de uma Guerra Particular, porque lá se tematiza como o tráfico de armas, de droga e a criminalidade estão intimamente ligados no Brasil. Segundo desenvolvimento, terceiro parágrafo do seu texto, apresente as consequências desse contexto. Eu falaria primeiro da insegurança que afeta a população brasileira. Óbvio, a gente tem que falar também das mortes, principalmente entre os mais jovens no Brasil, que é a população economicamente ativa, conforme mostra o Atlas da Violência. Além disso, a gente tem os impactos sobre a saúde pública. Esses indivíduos se ferem, desenvolvem traumas físicos e psicológicos. E, por fim, a banalização da violência como uma forma de resolução de conflitos. Bom, bora concluir esse texto. A gente tem que fazer uma proposta de intervenção, porque é um texto no formato Enem. Primeiro, sugestão: ONGs. As ONGs podem desenvolver projetos sociais de combate à desigualdade e à vulnerabilidade social, oportunidades de profissionalização, de lazer e educação que tire os jovens menos privilegiados da nossa sociedade de dentro desses ambientes propícios à criminalidade. Os governos municipais e estaduais, que são em geral os mais diretamente responsáveis pela manutenção da segurança pública, podem investir no aumento do efetivo policial, ou seja, contratar mais agentes, rastreamento das ocorrências, investir no que a gente chama de inteligência policial e no combate à posse ilegal de armas. Afinal de contas, mais armas nas ruas em geral fazem com que os índices de criminalidade cresçam. Além disso, é necessário também um maior investimento estatal em penas alternativas para crimes de menor gravidade, por exemplo, prestação de serviços comunitários, regime aberto e semiaberto e ampliação das APACs, que são essas associações de ressocialização. Por que fazer isso? Porque às vezes um criminoso que cometeu um crime muito simples pode ser, dentro da prisão, influenciado por um criminoso que cometeu um crime de maior periculosidade. É o que o senso comum chama de escola do crime. A gente pode investir também na redução das burocracias dos processos penais para garantir uma maior agilidade e efetividade do judiciário, de modo que a gente enxugue as prisões, torne-as mais efetivas, mais seguras e, no final das contas, mais funcionais. Outra necessidade é um maior investimento em medidas socioeducativas para adolescentes infratores. Pode ser com auxílio do terceiro setor, as ONGs ou de empresas, por meio de isenção fiscal. Dessa forma, pega-se um jovem infrator e evita-se que ele se torne um adulto criminoso. Outra coisa que a gente pode fazer é o investimento estruturado e honesto a longo prazo em políticas públicas de inclusão social das classes mais baixas, especialmente na área de educação. Por fim, eu investiria em campanhas de estímulo à consciência crítica sobre o complexo quadro da segurança pública brasileira e a desconstrução dos estereótipos ligados a isso. Para tanto, a gente pode investir em aulas de história, geografia, sociologia e redação, e em campanhas midiáticas promovidas pelo Ministério da Justiça e de ONGs ligadas à área da segurança pública. A gente conversou sobre a violência urbana no Brasil e, na verdade, eu acho que a gente acabou discutindo sobre qualquer tema que tenha a ver com criminalidade, violência e até mesmo desigualdade social. O recado é:
Às vezes, o tema do Enem não é exatamente o tema que a gente trabalhou aqui na aula, mas você pode reaproveitar argumentos e repertórios socioculturais. Beijo, até o 1000!